segue o jogo, segue o barco, vamos em frente. Tem muita coisa ainda para ver, sobretudo nesse bloco que a gente iniciou no vídeo anterior, que é o bloco que trata sobre o regime disciplinar. Eu comecei e disse para vocês a partir do 118, lembra disso? Pois é, 118, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e a gente agora dá sequência nisso. Vai para a tela, por gentileza. A gente passa a ver a partir de então das penalidades. Olha isso, olha isso. A Lei 8.112 traz para a gente como penalidades disciplinares as seguintes: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Pelo amor de Deus, isso tem que ficar muito bem guardado na tua cabeça. E eu tentei organizar de uma maneira que fique melhor, porque está aí em cores, para você entender que a advertência é aquela coisa mais leve, aquela coisa que está aí meio que no amarelo, né? Parece meio que um laranja ou amarelo, é a advertência. Suspensão já é algo que deixa roxo, suspensão já é uma coisa mais preocupante. E depois aí é vermelho, amigão. Stop, parou, acabou, rua. Tudo que está em vermelho de demissão, cassação e destituição é tudo mandar embora, vaza, some, rua, tchau. Tudo isso significa mandar embora. Só que com nomes distintos: demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição ou de cargo em comissão de função de confiança. Então só tomar cuidado com esses nomes, tá? E eu te faço uma pergunta. Encontre para mim aqui a exoneração. Aí você já falou, não, professor, exoneração não é punir? Exatamente. A gente não põe aqui nem a exoneração, ó, até mudar de cor. Exoneração. Exoneração. E tem uma outra também que o pessoal adora cobrar nas provas. E remoção. Exoneração e remoção não são penalidades. Não são penalidades. Então tomar muito cuidado com isso, porque exoneração / remoção não são penalidades. Tudo bem? Ok? Cuidado com esse ponto, porque vez ou outra a gente encontra isso em prova. Maravilha? Certo? Então tá. E aí, na sequência, você vai encontrar o seguinte: 128. Na aplicação das penalidades, serão consideradas, é o que a gente chama de dosimetria. Esse artigo 128, ele traz para a gente a dosimetria, também conhecida como individualização da pena. Individualização da pena. A dosimetria ou individualização da pena traz o que para a gente? Aquilo que deve ser levado em consideração. E essa dosimetria, ela se pauta num princípio muito importante, que é o princípio da razoabilidade. Razoabilidade. E aí nós temos então que nessa aplicação de penalidades serão consideradas a natureza, a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes, as atenuantes e os antecedentes funcionais. O que isso significa? Isso significa que, de repente, eu e você cometemos em conjunto uma irregularidade e, de repente, eu tomo uma pena mais leve que a tua. Você leva uma pena mais leve do que a minha. Por quê? Porque, de repente, eu sou o chefe. Se eu sou o chefe, a responsabilização tem que ser maior. Você que é subordinado vai sofrer pena, mas a penalidade daquele que é chefe tem que ser maior. É natural. O senso de responsabilidade de uma chefia é maior. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E não só. Já é a segunda vez que eu cometo, ou seja, meus antecedentes não estão zerados. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Tudo bem? Isso tudo deve ser levado em consideração por quê? Porque é um processo individual. Cada um vai ter ali a sua análise própria. Agora, lógico, pode acontecer de todos que estão envolvidos terem a mesma pena. Pode, mas há necessidade de justificar isso. Vai para a tela de novo, ó. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre,
Olha que é raro isso, hein? Encontrar a palavra sempre no direito. Sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Ou seja, estamos diante aqui da fundamentação, ou conhecido também como princípio da motivação. Princípio da motivação. É algo, então, obrigatório. É algo, então, obrigatório. Maravilha, maravilha, maravilha? Sem problemas? Então, só tomar esse cuidado para que você não perca nenhuma questão nesse ponto. E aí, na sequência, olha o que a gente começa a ver. Cada uma das penalidades. A gente começa a ver, olhando para mim aqui, cada uma das penalidades e vamos apontar as características delas para poder ficar mais fácil para você. Vamos para a tela. E aí a gente tem a figura da advertência. Advertência essa que podemos, sem sombra de dúvidas, colocar aqui como a penalidade mais leve. É a penalidade mais leve. Por que é a mais leve? Porque ela não tem uma consequência pesada financeira, ela não tem uma consequência que vai, de repente, tirar de você diretamente algum direito. Não, ela vai apenas registrar no seu assentamento funcional que você já cometeu alguma irregularidade. Isso é de boa, professor? Depende, depende. Existem situações em que o servidor, para poder conseguir uma remoção, ele não pode ter penalidade, ou se tiver, é critério de desempate. Ele vai tentar, de repente, um teletrabalho e tem lá a penalidade registrada, isso vai ser proibido, vai ser um empecilho, vai ser no critério de desempate. Então, existem consequências indiretas. Função de confiança, o cara tem uma função de vai querer pleitear uma função de confiança, um cargo e comissão, mas tem no assentamento funcional dele uma advertência. São essas consequências indiretas. A própria advertência, ela mesma não gera propriamente algo mais significativo. Não gera, tá? Porém, algumas informações sobre a advertência que são cruciais. Vamos para a tela. É a mais leve, mas, embora seja a mais leve, ela tem que obrigatoriamente ser aplicada por escrito. Inclusive, isso vem escrito expressamente, ó, aplicada por escrito. Por quê? Porque para poder aplicar uma advertência, ou vai ser mediante sindicância, ou vai ser mediante um PAD, processo administrativo disciplinar, ou sindicância ou PAD, ou seja, tem que garantir contraditório e ampla defesa. Cuidado, não ache que a advertência é aquela situação que o chefe chega em você e ó, dá aquela bronca, liga para você e fala, entra aqui na sala, por favor, fecha a porta. E aí descasca. Fala, como é que você comete um negócio desse? Não tem lógica, já falei 10 vezes, sabe? Aí que você fica murcho, sem graça, pianinho. Já sofreu uma dessa? Pois é, isso não é advertência. Para ser oficialmente uma advertência, ela tem que ser aplicada por escrito ao final de um procedimento administrativo que garanta contraditório e ampla defesa. Tudo bem? Ok? Beleza, vamos para a tela. Essa penalidade, por ser a mais leve, embora se exija que seja por escrito, ela tem um prazo prescricional, prescrição dela ocorre em 180 dias. A prescrição da advertência em 180 dias. Ou seja, a administração, tendo ciência daquela irregularidade e deixa correr 180 dias, prescreveu. Rodou, não pode mais aplicar penalidade para esse servidor. Prescrição em 180 dias. Mas pode acontecer de ela ser aplicada. Ela é aplicada, registra no assentamento funcional, aí a lei prevê o cancelamento num prazo de 3 anos. O que é isso, professor? Imagine que a pessoa tenha cometido a irregularidade, cometeu, foi lá para o assentamento funcional dela, beleza, passados 3 anos, sem ter cometido nenhuma irregularidade, tira do registro dela. Por quê? É uma maneira de beneficiar o servidor que realmente cometeu um erro, porém, foi só esse, foi uma besteirinha, aquela coisinha ali insignificante na vida, então por culpa disso, a gente tem essa previsão de cancelar, tirar do registro funcional. Tudo bem? Beleza? Sem problemas? Então cuidado com esse ponto, cancelamento aí em 3 anos, sendo a penalidade mais leve de todas. Maravilha, maravilha, maravilha? Então tá. O que mais que a gente tem para poder analisar sobre a advertência? No que tange a advertência, a gente tem que conhecer agora os seus casos. Porque aqui, ó, olha o que diz.
nos casos de violação de proibição constantes, no artigo 117, incisos 1 a 8 e o 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei. Não observou os deveres funcionais previsto em lei, regulamentação ou norma interna, e desde que não justifique uma imposição de penalidade mais grave. Então, é aquela penalidade residual. Não é caso de suspensão, não é caso de demissão, vai na mais leve, que é a advertência. Tá bom? E aí, desses casos, eu queria destacar alguns, como vocês já perceberam, que eu destaquei em cores. O inciso 1 é a advertência, ok, mas sem muita preocupação, o cara só se ausentou do serviço durante o expediente. Maravilha, não pediu ali para autorização do chefe, vai tomar uma advertência. Retirou sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento, vai tomar uma advertência. Perceba que está muito ligado à hierarquia, né? Recusou fé a documentos públicos, não deu lá a certificação de documento público. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. O que é isso, professor? É aquela pessoa que adora chegar falando alto e aí comentando, esse órgão aqui, eu vou te falar, órgãozinho ruim, viu? Eu vou falar uma coisa para você, se eu tiver a oportunidade eu vazo desse órgão que não presta, não sei o quê. Isso aí é a manifestação de desapreço. Como pode ser também até a manifestação de apreço, em que a administração pública não vai tolerar aquela pessoa que chega lá e por uma questão partidária, por uma questão de opção religiosa, começa a dizer que a religião dele, o partido dele, é o melhor de todos e que os demais, então, deveriam ser extintos. Ou seja, é uma manifestação de apreço? É, mas isso também é proibido. Tem que se conter dentro da administração. Mas eu não diria que nem que esses são os mais perigosos. Os mais perigosos estão destacados. Inciso 6. Cometer a pessoa estranha. O que é cometer, professor? Repassar, atribuir, repassar, atribuir. A pessoa estranha à repartição, um terceiro, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Nesse caso, advertência. O alerta vai em razão disso que está aqui, O artigo 117, no inciso de número 17, ele traz para a gente que cometer a outro servidor, cometer é repassar, só que agora a outro servidor. Então uma coisa é repassar para pessoa estranha a repartição, um terceiro, uma pessoa de fora da administração pública, e a outra é para outro servidor, atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência transitórias. Nesse caso, suspensão. Então, só tomar cuidado, porque se passar para uma pessoa de fora da administração, advertência. Um outro servidor, mas não é competência dele, suspensão. Eu sempre destaco esse porque ele é perigoso, até porque você poderia pensar, que estranho, professor. O cara nem é da administração e eu repassei para ele, tomei só advertência. O outro é um servidor, não é atribuição dele, mas é outro servidor. É porque qual das duas situações acontece mais comumente? Essa segunda aqui, de repassar para outro servidor. E aí, como ela acontece mais rotineiramente, subiu-se a penalidade para não acontecer. Por isso, tá? A justificativa aqui não é nem só a gravidade, porque é lógico, chamar alguém de fora da repartição é grave, Mas é porque quando você chama alguém de dentro, isso é o que acontece muito. O servidor encosta no outro, ele, faz aí para mim, velho, faz aí para mim. Amigão, brother, show, Joe. Peraí, isso aí não pode. Isso gera inclusive suspensão. Tudo bem? Voltando para a tela. Esse outro caso eu também gosto sempre de destacar porque eu acho essa palavra coagir muito pesada. Coagir, coagir e a penalidade é de advertência. Pois é, coagir. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Essa coação, mera advertência. E o que é maluco, meus caros, é porque essa coação ela pode configurar um crime contra a relação de trabalho. Existe no Código Penal a previsão de crime para isso. E aí a Lei 812 prevê só como advertência, sabe? É um tanto quanto estranho, por isso que eu estou destacando. Seguindo, o inciso 8º traz para a gente também um outro caso que eu gosto de destacar, que é o que trata sobre manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança,
cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau. O que a gente tem aqui? A gente tem o famoso nepotismo. O famoso nepotismo. Famoso nepotismo. Só que com algumas observações. Por quê? Porque quando você pega a súmula vinculante número 13, a súmula vinculante número 13, ela fala em nepotismo até o terceiro grau de parentesco. E note que aqui ela está usando qual grau? Segundo. Quando cai esse inciso oitavo, muita gente erra porque fala, não, tá errado. Não é até segundo. A súmula vinculante fala terceiro. Pois é. Mas para efeito de prova, cuidado, porque ela pode colocar para a gente desse jeito aqui e a questão vai ser verdadeira. Lembre-se que na parte das penalidades, no regime disciplinar, vai falar em segundo grau. Nas penalidades, ou seja, no regime disciplinar, segundo grau. Não confundam com uma previsão que a gente tem de parentesco lá no PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Lá no PAD, no Processo Administrativo Disciplinar, aí é terceiro grau. Não pode participar da comissão do PAD quem tiver investigado ali que seja seu parente até terceiro grau. Então lá no PAD, PAD, terceiro grau. Aqui no regime disciplinar, segundo grau. Tudo bem? Então o nepotismo não pode até o terceiro. Ok, a gente sabe disso. Só que se ele falar, nos termos da Lei 8.112, é proibido ao servidor manter sob sua chefia imediata cônjuge ou companheiro ou parente até o segundo grau. Verdadeiro. Cuja penalidade é a de advertência. Verdadeiro. Tudo bem? Ok? Asterisco aí, porque esse é perigoso. Voltando para a tela. Inciso 19, tranquilo. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Isso aí vai gerar também advertência. São deveres do servidor. Ó, professor, por que a gente vai analisar agora os deveres? E a gente estava olhando antes o que era proibido e agora deveres. É por culpa disso aqui, ó. Vou voltar para você entender. A inobservância de dever funcional pode gerar advertência. Então quer dizer que se são deveres e você não observa, pode gerar advertência. Quais são eles? Exercer com zelo e dedicação, ser leal às instituições, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Isso é comum em prova, tá? Atender com presteza ao público, expedição de certidões, requisições para defesa da fazenda pública, levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre assunto da repartição, manter conduta compatível com a moralidade, ser assíduo e pontual. Cuidado com esse ser assíduo e pontual, porque se a questão falar diferente aqui, ó, inassiduidade habitual. A inassiduidade habitual gera demissão, tá? A gente vai ver isso depois com calma, mas só para você já registrar. Se falar que tem que ser assíduo e a pessoa não foi assídua, vai levar aí uma advertência. Agora, inassiduidade habitual é um conceito definido no artigo 139 e que gera pena de demissão, nos termos do artigo 132, que a gente vai ver já já. Tratar com urbanidade, então se você for mal educado, pode gerar uma advertência. Representar contra ilegalidade. Tudo bem? São os seus deveres e se descumprir, pode gerar uma advertência. A suspensão, por sua vez, ela já é um pouquinho mais grave. Não é a mais grave, então ela é mediana, tá? Mediana, a pena média. Por que é uma pena média? Porque a suspensão significa não vai comparecer ao serviço. E se não vai comparecer ao serviço, não vai receber. Então, a suspensão já passa a ser um pouco mais grave. Essa suspensão, ela tem um prazo. Um prazo. Qual que é o prazo dessa suspensão? Eu sempre gosto de associar assim, ó. Olha só. São quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, então são 9. Você jamais vai marcar só 9 dias de suspensão.
Mas é porque muita gente acha que podem ser 30, 60, 90, 120, 180. Pronto, ó, não erra mais. São 90 dias, tá? Suspensão 9 letras, 90 dias. Então, prazo 90 dias, ok? Exceto, temos uma exceção, exceto, aqui ó, quando o parágrafo primeiro fala que a suspensão vai ser de até 15 dias, no caso de recusa de inspeção médica. Então, exceto recusa de inspeção médica. Recusa de inspeção médica. Aí, nesse caso, está limitada a 15 dias. Tudo bem? Quais são os efeitos de uma suspensão? Os efeitos não recebe a remuneração. Não recebe a remuneração. Esse é o efeito de uma suspensão. Ficou 10 dias? 10 dias sem receber. Ficou 15 dias? 15 dias sem receber. Ficou 40 dias? 40 dias sem receber. Não recebe a remuneração. Não recebe nunca, professor? Ah, tá. Pode acontecer de essa pena ser convertida. Ela pode ser convertida em multa de 50%. Ou seja, não iria receber nada, passa agora a ter que receber. Mas por quê? Porque vai trabalhar. Olha o que está escrito aqui no parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, então perceba que isso aqui é algo discricionário, tá? A penalidade de suspensão vai aplicar a suspensão. Poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Então aqui, ó, deve permanecer em serviço. Ok? Ao passo que, como regra geral, ele não recebe porque estará afastado. Afastado. Não trabalha, não recebe. Tudo bem? Ok? A suspensão, ela vai ter aqui que seguir. Se até 30 dias, ela vai ser ou por sindicância ou por PAD, ou sindicância ou PAD. Se mais de 30 dias, aí nesse caso, somente por meio de PAD. Ok? Então, até 30 dias, sindicância ou PAD, mais de 30 dias, só por meio de PAD. Aqui ocorre a prescrição num prazo de 2 anos, prescrição em 2 anos, ok? E o cancelamento, lembra que pode cancelar a advertência? Pode também haver o cancelamento aqui da suspensão. E o cancelamento aqui vai rolar em 5 anos. Cancelamento em 5 anos. Tudo bem? Beleza? Quando que ela acontece, professor? Olha, o próprio artigo 130 diz pra gente, será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. Ou seja, ela é mediana porque a advertência se mostrou insuficiente. A demissão é muito grave. Então, nesse caso, a gente aplica a suspensão. E temos 2 casos, vamos para a tela, ó, 2 casos importantes para decorarmos. O primeiro deles, cometer a outro servidor, já havia comentado anteriormente, ó, repassar a outro servidor, suspensão. Agora, se repassar, cometer a pessoa estranha, advertência. Já havíamos comentado, essa inclusive é uma situação com grande frequência em prova.
E o inciso 18, que fala exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Então, nessas situações o que a gente vai ter é também a pena de suspensão. Maravilha, maravilha, maravilha? Vamos fazer um breakzinho aqui agora e a gente volta para ver as penalidades de demissão, que a gente vai precisar de um tempinho um pouco maior. Já te espero na sequência.